Amém, queridos? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Como é que você cumprimenta seu irmão? Como é que é? A paz do Senhor. Eu queria falar hoje à noite um pouquinho sobre paz. Está tão difícil a gente encontrar. A gente fala muito disso, mas está meio complicado encontrar. Vamos lá, se você trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar, se você anota, pode anotar aí no seu caderninho. João capítulo 14, versículo 27. Se não, você pode acompanhar aqui mesmo no telão. João capítulo 14, versículo 27. A partir do capítulo 14 de João, Jesus está reunido junto com os seus discípulos para a última ceia, e ele tem um papo aberto. Até o capítulo 17 você vai ouvir tudo que Jesus está falando. E é interessante que no meio do caminho, lendo, ele fala, os discípulos falam: puxa, agora o Senhor está falando claramente. E ele diz assim: eu estou falando isso para vocês, para que vocês tenham paz. Um pouco antes ele fala, ele conta para os discípulos o que vai acontecer, tudo que vai acontecer, quando ele for embora, o que vai acontecer, tudo isso. E aí ele diz: eu estou contando tudo isso para vocês, para que vocês tenham paz. E ele diz então no capítulo 14, versículo 27, assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Querido Deus de amor, me ajuda a ministrar da tua palavra segundo aquilo que está no teu coração. Ajuda-me, Senhor, e ajuda que cada um dos meus irmãos aqui compreenda a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Parece que falar sobre as emoções não soa muito espiritual, né? Porque a gente gosta de falar de poder, de autoridade, de fé, de coisas poderosas. Parece que as emoções não são muito importantes. Mas eu queria falar uma coisa para você, que se você não conseguir controlar as suas emoções, você nunca vai ser um bom crente. As nossas emoções, elas precisam ser controladas por Deus, pelo Espírito Santo. Quando nós lemos Gálatas 5, você vê lá as obras da carne e o fruto do Espírito. Aí você fala assim: mas eu posso ser um crente carnal, mas vai para o inferno. Porque Gálatas, no versículo 19, fala para onde é que vai quem vive do fruto da carne. Ele diz: não tem parte comigo. Então as nossas emoções, tem um celular ligado aí, é o meu. Abaixa aí. Obrigada. As nossas emoções, elas regem toda a nossa vida. Então nós precisamos ter uma emoção, não à deriva, para onde ela quiser. Mas nós precisamos ter a nossa emoção controlada pelo Espírito Santo. E pensando nisso, olhando para o quadro geral, nós temos visto que paz é uma coisa que a gente fala muito dela, mas não vê nas pessoas isso. As pessoas estão perturbadas, elas estão descontroladas. As suas emoções estão descontroladas. E então, a gente precisa viver. Quando Gálatas 5 fala a respeito do fruto do Espírito, ele diz: o fruto do Espírito é amor, alegria e
entre outras coisas, paz. E eu queria nessa noite falar um pouquinho a respeito de ter paz. O dicionário, ele define paz como ausência de problema. Essa é a definição. Ausência de guerra, ausência de conflito. Essa é a definição de paz do dicionário. Mas a gente volta para aquilo que Jesus disse. Jesus disse que a paz que ele dava não era a mesma do mundo. A paz que o mundo dá é a ausência de problemas. Mas eu prefiro uma outra definição de paz, que é o estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos e inquietações. Aí eu quero dizer, ela não é perturbada porque não tem, ou ela não é perturbada porque ela reage diferente diante dos conflitos? Porque se paz é a ausência de problemas, Jesus era uma pessoa que não tinha paz. Não podia. Onde esse homem chegava, queria matar ele. Para onde ele ia, ele arrumava problema. Onde ele andava, tinha alguém que não gostava dele. Entre os 12, tinha um que traiu e que ele sabia. Como é que esse homem podia ter paz? Se paz é ausência de problema. Não. Paz não é ausência de problema. Paz é um estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos e inquietações. Você não pode viver baseada, a sua fé, a sua paz não pode estar com base nos problemas que você tem. Porque senão você não vai ter paz nunca. Jesus disse assim, eu deixo. Ele mesmo disse, eu deixo para vocês a minha paz. Um dia nós recebemos Jesus. Um dia Jesus entrou na nossa vida e Ele disse que deixaria como herança para nós a sua paz. A paz que Ele tinha, Ele estava deixando como herança. E daí Ele diz que quando o Espírito Santo entra na minha vida, Ele também me deu a paz. Mas tudo que a gente tem visto é um bocado de gente que diz que é crente, que diz que tem o Espírito Santo, que diz que recebeu Jesus, mas que vive atribulado, estressado, cheio de conflitos e que já não sabe o que é paz. Se a paz é uma herança que Jesus deixou para nós, se ela é fruto do Espírito, então por que a gente não tem? Você sai na rua, as pessoas no trânsito, a última coisa que elas têm é paz. É xingando você dos nomes mais bonitos que você quiser. Qualquer nome que você quiser, a pessoa te xinga. Você não pode cometer uma gafe no trânsito, que é perigoso você ser linchado. Tomar tiro. Às vezes eu falo, não fala nada. Os caras cortam, não fala nada. Você não sabe quem está lá no outro volante. As pessoas não têm paz. Mas nós, como crentes, deveríamos ter, porque a gente se cumprimenta, dizendo o quê? A paz de quem? Não que dá o mundo. Não é a paz do mundo, é a paz que o Senhor tem. Então, o que é que falta? Por que é que a gente não está desfrutando dessa paz? O que é que nós precisamos fazer para que essa paz esteja na nossa vida? Olha o que diz o Salmo 119, versículo 165. Os que amam a tua lei desfrutam paz.
e nada há que os faça tropeçar. Quantas pessoas você conhece que tem essa paz aí? Conta. Quantas? Ele diz: os que amam a sua lei desfrutam paz. Mas os crentes vivem com a Bíblia na mão e não têm paz. Agora eu quero falar para você. É porque nós muitas vezes deixamos a nossa vida correr frouxo. O apóstolo Pedro, ele diz que nós precisamos buscar a paz. Na NVI diz com perseverança. Em outras Bíblias diz assim: buscai a paz e siga ela, porque não é algo que acontece. As nossas emoções, elas precisam ser gerenciadas. Nós precisamos dar a ela freio. Nós precisamos dar a ela controle. O apóstolo Pedro, quando vieram para pegar Jesus, ele passou a mão na espada, arrancou a orelha de Malco. E diz a história que o que ele queria mesmo era o pescoço, é que ele errou a mira. Ele errou a mira. Mas o tempo foi passando e o apóstolo Pedro foi sendo transformado. Por quê? Porque o fato de você ter nascido de novo não faz de você uma pessoa sem história, sem um histórico. Você tem o seu histórico, você vai ter que trabalhar e trabalhar duro. Não vem nada de graça, você tem que trabalhar e muito. E aí, a paz é algo que é aprendido. Eu quero que você preste atenção no que está escrito em Mateus. Põe para mim. O que é que Jesus está falando a respeito de você ser alguém manso. E para ser manso você precisa de quê? Paz. Ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Paz se aprende. Você sabia que paz se aprende? Sabe o que é que nós crentes temos um defeito muito sério? A gente acha assim: nossa, eu vou para Jesus e assim Jesus vai mudar a minha vida e Ele que vai fazer todas as coisas. E aí é que a gente fica esperando como varinha de condão. Plim! Ó, você, outra pessoa. As nossas emoções precisam ser trabalhadas. Eu estou numa guerra comigo mesmo. Eu estou me trabalhando. Estou trabalhando comigo dia após dia. E aí, eu queria falar para você rapidamente de algumas coisas que nós podemos fazer para aprender a ter paz. Porque do contrário, queridos, nós vamos ficar brigando a vida inteira. A gente vai passar por essa vida, talvez até a gente entre no céu, mas não desfrutou da vida aqui na terra. Viveu um inferno dentro da gente, diante das turbulências da vida, porque a paz não é a ausência de problemas, é o meu estado de espírito, aquilo que eu faço diante das coisas ruins que me acontecem. Então, uma primeira lição que eu queria deixar para você, para que você tenha paz: aprenda a orar sobre toda e qualquer circunstância da sua vida. Irmãos, não tem lugar melhor para você estar do que no divã de Deus. Nesse lugar você encontra paz. Você chega atribulado, você chega enlouquecido, você chega com os problemas, você chega desesperado, você não sabe para onde vai, mas quando você começa a contar para o Senhor o que está acontecendo na sua vida, daqui um pouco o problema não saiu, não acabou,
mas algo novo acontece aqui dentro. Sabe o que é? É Jesus derramando da paz que Ele tem, não a paz que o mundo dá. Ele diz: eu deixo para você a minha paz. E aí você vai acalmando. Não tem Rivotril, não tem Gardenal melhor que a oração. Quando você vai chegando perto de Deus, quando você vai se achegando a Ele, quando você vai mostrando para Ele, você vai contando. Você sabe por que hoje em dia psicólogo ganha dinheiro? Porque as pessoas querem conversar, elas querem contar. E eu não critico quem faça isso. Pode, você que gosta de terapia, vai fazer, é bom, é interessante. Mas há um terapeuta que entende você, que não te critica, que não vai falar de você. O nome dele é Jesus. Toda vez que você ora, toda vez que você fala, toda vez que você chega perto dele, ele te ouve. Ele te escuta, ele escuta o teu coração, ele escuta além daquilo que você pensa, daquilo que você fala. Que quantas vezes nós falamos coisas que nem sabemos o que estamos falando. Porque o problema é muito superior àquilo. É muito mais profundo do que aquilo que a gente está falando. E Ele nos entende. Romanos 16, 20. Quando você vai chegando perto de Deus, você entende o que está falando. Romanos 16, 20, ele diz assim: em breve o Deus de paz. Oh, aleluia, é o Deus de paz. Ele diz: o Deus de paz esmagará Satanás. Sabe aonde? Não é debaixo do pé de Jesus. É do seu. É do seu pé. É debaixo do seu pé. É debaixo do meu pé. O Deus de paz vai esmagar a Satanás. Eu posso confiar. Quando eu descanso no Senhor, eu descubro no Senhor que há um escape para mim. E que esse problema, essa situação em que eu fui inserido, daqui um pouco, em breve, vai estar debaixo dos meus pés. Eu posso ter paz. Porque o diabo já é um vencido. Ele não vai ser vencido. Ele já é um vencido. A palavra de Deus diz que ele está ferido. Porque o Senhor já esmagou a cabeça da serpente. Ele é um ferido que já é destruído e que não pode com a igreja de Jesus Cristo, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. Então, quando eu chego perto de Deus, eu descubro que o meu Deus, o Deus de paz, vai esmagar a Satanás debaixo do meu pé. E eu posso ter paz, mesmo no meio dessa tempestade toda. Quando você estiver entrando em desespero, vai orar, vai falar com Deus. Tempo que você fica falando para os outros do teu problema, xingando, murmurando, brigando, reclamando, falando, enchendo, vai falar com Deus, porque o Deus de paz, Ele disse: eu deixo para vocês a minha paz. Aí quando você conta para Ele, Ele fala: peraí, vamos acalmar esse coração. Conta para Ele. Tempo que você fica murmurando, conta para Ele. Tempo que você fica reclamando, conta para Ele. Porque o braço de Deus é o melhor divã da terra. Você pode deitar lá. Segunda lição que eu gostaria de deixar aqui para nós. Eu estou fazendo isso. Eu posso falar. Eu já oro, viu, irmãs? Eu quando estou... melhor orar que, né? Você não falar que não deve. Seja seletivo nas suas guerras. Nem tudo que aparece na sua frente você precisa brigar. Nem todo problema você precisa abraçar. O problema é teu? Você tem certeza que é teu? Ou você está se enfiando num problema que não é teu? Que não é da tua conta?
Nem tudo a gente precisa saber. Por que a gente quer saber de tudo? Nem tudo a gente precisa saber. Eu decidi, por exemplo, não saber quantos mortos teve hoje da Covid. Até porque metade não foi de Covid, porque ninguém morre mais de mais nada. Metade não foi de Covid, porque continua morrendo de gente de gripe, de pneumonia, continua morrendo de gente de infarto, de AVC, continua morrendo, mas ninguém sabe. Até quem não morreu, nós tivemos um caso aqui na igreja. O pai da Daiane morreu, teve um infarto fulminante dentro de casa, chegou lá no hospital, era Covid. Eu decidi não saber. Não quero saber quantos morreram. O que eu posso fazer é orar por todos os que estão internados. Isso eu tenho feito. Mas eu não quero saber. Nem tudo a gente precisa falar. Você sabe que quanto mais você fala do problema, mais ele permanece? Não precisa ficar falando dele. Toda hora, todo momento, falando do mesmo problema. Nem tudo a gente precisa brigar. Por que a gente gosta de brigar por tudo? Aí tudo que vai chegando, você vai absorvendo. Você acha que você tem capacidade para isso? Absorver o problema do mundo, do vizinho, do marido, dos filhos, da casa, da igreja, do irmão. Não. Eu posso ouvir, mas eu não preciso absorver. Eu não preciso colocar dentro de mim. Aí a gente vai trazendo tudo para a gente. Aí eu volto em Jesus. Aprenda de mim. Aprenda comigo. Você não pode ficar assim, achando que você vai resolver o problema do mundo e que o mundo inteiro é problema seu. Quando eu disse aqui para os irmãos que eu decidi não saber, eu não ligo televisão. Eu não ligo televisão. Eu não sei o que está acontecendo. E o que sei que está acontecendo são notícias que eu vou buscar saber. Que me interessam, preciso saber de algumas coisas, eu vou lá, eu procuro. Eu não vou deixar que tudo venha sobre mim. Eu preciso ser seletiva nas minhas guerras. Aquilo que realmente, de fato, preciso guerrear. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, e diz assim: afaste-se do mal. Olha que legal. Ele já começa de sola, né? Afasta do mal. Faça o bem. E aí ele diz: busque a paz com perseverança. Você entende, meu irmão, que é algo que você precisa colocar no seu caminho, falar, é isso aqui que eu vou buscar. Em algumas Bíblias diz, busca a paz e siga. Achou? Esse é o meu lugar de paz? Eu vou seguir nesse caminho. É algo premeditado. Você não pode deixar a sua vida à deriva. Você tem que premeditar. Eu vou buscar a paz. Ele diz, e busque com perseverança, até que você encontre. Você sabe que existem pessoas que acostumaram a não ter paz. Ela vai caçar problema. Ela não quer paz. Ela não sabe o que é ter paz. Eu conheço uma pessoa que tem a casa cheia de coisas. Cheia. Casa. Todo lugar tem coisa na casa. E eu vejo, meu Deus, a pessoa fica irritada, porque não tem um lugar para comer, para deitar direitinho e tal. Mas não sabe que aquilo está tirando a paz, porque acostumou. Quantos de nós acostumamos a não ter paz? A gente fica procurando os defeitos. A
Aprenda a selecionar as suas guerras. Algumas você vai ter que guerrear, não tem jeito. Mas tem umas que você não precisa procurar. Deixa para lá. Nem tudo você precisa ouvir, nem tudo você precisa falar. E nem tudo você precisa brigar. Terceiro lugar, contemple e medite na palavra. Contemplação é uma disciplina espiritual. Você não gosta de olhar a natureza. Tem gente que não tem paciência, mas é uma disciplina espiritual, a contemplação. Aí, a gente só vê o feio, só vê o que está errado. Pode prestar atenção, se chegar na tua casa alguém, está tudo limpo, mas se tiver um pó em cima da estante, que o povo vai ver? O pó. Nossa, quanto pó que tem ali. Tudo pode estar organizado. Por quê? Porque a gente gosta de olhar para o feio. A gente gosta de olhar para aquilo que não está feito. Eu tenho uma teoria. Tire o pó, se puder. Se puder. Você não tem que enlouquecer porque tem pó. Se puder, você tira. Se não puder, não tira, não tem problema. Ninguém vai morrer porque não tirou o pó. Só o Pedro, que é alérgico. Vocês estão vendo ele espirrando aí? Esses espirros todos é alergia, viu, irmãos? Eu queria deixar um conselho para você. Comece a olhar para as coisas bonitas que estão acontecendo. Porque tem muita coisa boa acontecendo. Na sua vida, inclusive. Na sua casa, inclusive. Não é na casa do vizinho, é na sua. Sabe, tem alguma coisa fora do lugar? Se estiver incomodando muito, tira. Mas não precisa brigar, uma encrenca por conta daquilo. Porque a paz é algo que a gente busca. Não é algo que vem naturalmente. Para de ouvir o que não te edifica. Pare para meditar na palavra. Gente, não tem algo. Esses dias eu estava lendo a minha Bíblia, acho que a Maria que chegou, eu estava lendo e chorando, enxugava as lágrimas de vez em quando, emocionada com a palavra de Deus, como ela fala. E eu aprendi a ler Bíblia assim, ó. A Bíblia está lá, como é que fala? Salmo 91, como é que fala? Como é que começa? Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, eu coloco na primeira pessoa, tudo que eu vou ler, eu coloco para mim. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, descanso à sombra do Onipotente, para mim. Medita na palavra de Deus, contempla a palavra de Deus, medite nela. Por isso a palavra de Deus diz que você precisa meditar na palavra de dia e de noite, porque a palavra nos dá paz. Salmo 119 e 165 que nós falamos aqui agora. Os que amam a tua palavra têm paz. Porque a palavra do Senhor, ela traz paz. Quando você está sem esperança, que você lê a palavra, lá está a esperança. Eu tenho um salmo, eu não sei quantos de vocês têm, mas eu tenho um que é meu. É para mim, que toda vez que eu estou assim muito angustiado, eu vou nele. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. É Ele quem perdoa os meus pecados, que me tira as iniquidades, que sara as minhas enfermidades. E Ele vai falando, eu tenho um salmo que me dá alívio. Porque a palavra do Senhor é algo que nos dá paz. Aí você fica pensando desgraça, quer ter paz? Vai achar paz aonde? Por isso, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 5.
E também é um versículo que eu cito dia e noite. Quem me conhece sabe que eu cito esse versículo toda hora. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ei! Você vai deixar teu pensamento ir, daqui a pouco você está matando alguém no teu pensamento. Quem já matou alguém aqui? A gente mata um pensamento, não mata? Se você deixar o teu pensamento... Gente, eu estou adorando máscara, andar na rua de máscara. Eu falo sozinha, eu falo sozinho, né? Eu oro no meio da rua, então a máscara, ninguém fala que eu sou louca. Mas quantas vezes eu briguei na rua, sozinha? Porque você vai dando vazão para o pensamento, daqui a pouco você está matando as pessoas. Você fala mal, você xinga, tudo aqui no pensamento, tudo acontece aqui, ó. E aí o que o apóstolo Paulo fala? Destruímos os argumentos. Argumento de quem? Do cão que vem na sua mente. Argumento do capeta que vem na sua cabeça. E então ele diz, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. E por último, eu quero dizer para você, confie no Senhor. Eu quero terminar com Isaías 26:3, que diz assim: Tu, Senhor, como eu gosto desse versículo, Tu, Senhor, conservará em paz? Não, em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Firme em quê? O seu pensamento tem que estar firme. Eu vou viver em paz. Eu vou viver em paz, porque tu, Senhor, conservará minha mente em perfeita paz, porque eu confio no Senhor. Eu tenho um propósito, eu vivo com um propósito. Eu não vivo à deriva dos sentimentos, dos pensamentos, das coisas ruins, daquilo que é implantado para mim. Não, eu tenho um propósito, e o meu propósito é ter paz. Aí eu quero terminar dizendo para você, o que é que você vai preferir? Porque você pode continuar do jeito que você está, perturbado, achando que a paz vai vir quando tiver tudo bem. Amigo, nunca vai ficar tudo bem. Sempre vai ter alguma coisinha. Não está bem, não vai ficar bem, tudo não. Pode melhorar uma situação aqui, mas outra vai acontecer ali, porque a gente está vivo. E quem está vivo está diante disso aí. Deus já nos fez assim, para enfrentar problema mesmo. Ele diz que quando você passar na água, não vai te afundar, mas vai passar. Ele não diz que você não vai passar. Quando você passar pelo fogo, ele diz quando você passar. Não é se você passar, é quando você passar. Porque nós vamos passar. Deus nos fez assim. Agora eu posso passar de duas formas, assustado, desesperado, apavorado, cheio de medo, ou eu posso passar em perfeita paz, porque o meu propósito é esse. O problema nosso é que nós aprendemos a deixar a vida nos levar, como diz Zeca Pagodinho. Sai fora do Zeca Pagodinho. Sai fora do Zeca Pagodinho. Não dá para deixar a vida levar. A gente precisa viver com propósito. Meu propósito é ter paz. E eu vou ter. Eu vou ter. Porque o meu Deus, Ele vai me conservar em paz, porque eu tenho um propósito. Não fica guerreando guerra que não é da tua conta. Você não está dando conta nem da sua, quando quer guerrear a guerra dos outros, que não. Viva dizendo, eu vou fazer assim, eu vou viver assim. E quando estiver desesperado, angustiado, corre para a oração, vai para o quarto. É preciso ter o quarto, um lugar onde marido não vai te ouvir, esposa não vai te ouvir, filho não vai te ouvir. É você e o Senhor.
para o banheiro se for preciso. Ah, não tem lugar para orar, vou no banheiro. Vou orar na rua. Mas eu vou falar com Deus. E esse Deus vai me conservar em paz. Confie no Senhor que Ele vai fazer isso. Mas você não pode deixar a sua mente fazer o que ela quer. Não pode agir do jeito que você quer, que a sua carne quer. Porque nós somos controlados pelo Espírito Santo. E Ele já colocou em nós, Ele já deu como herança a sua paz para nós. A paz que Ele tem. Então Ele diz, aprenda comigo. E vocês vão ter uma vida diferente. Você quer ter paz? Eu quero dizer para você que a paz do Senhor esteja com você hoje. A paz do Senhor. Não a paz que o mundo dá, mas a paz do Senhor. Amém? Pai de amor, eu te peço que essa palavra entre no coração dos teus filhos. E que eles possam viver essa palavra como eu quero viver, Senhor. Eu quero viver, Pai. Em nome de Jesus, pastor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e também permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos.